Wired Magazine, a gramática visual da era digital. Códigos RGB impossíveis piscavam no monitor Macintosh. Cores inexistentes na natureza, combinações que desafiavam a física da tinta impressa. Na tela, as páginas pulsavam com tons fluorescentes que pareciam emitir luz própria. John Plunkett observava aqueles pixels e enfrentava um dilema. Como transformar energia digital em papel offset comum, sem perder a essência do projeto? Em 1992, a equipe da futura Wired Magazine confrontava um desafio que definiria a próxima década do design editorial. O mundo digital explodia em possibilidades visuais que a impressão tradicional não reproduzia. Computadores geravam cores impossíveis, interfaces experimentavam sobreposições complexas, a própria tecnologia criava estéticas sem precedente no mundo analógico. A solução surgiria através da invenção de uma gramática visual completamente nova, linguagem capaz de traduzir a energia caótica da revolução digital para o meio impresso sem domesticá-la. O resultado transformou para sempre como o design gráfico lida com épocas de mudança radical. O momento de necessidade histórica. São Francisco fervilhava no início dos anos 90. O Vale do Silício transbordava startups que prometiam revolucionar tudo, mas a comunicação visual permanecia presa a padrões corporativos dos anos 80. Revistas de tecnologia usavam layouts conservadores para abordar mudanças radicais. A linguagem visual não acompanhava a velocidade das transformações que documentava. Louis Rossetto e Jane Metcalfe retornaram da Europa carregando experiências do movimento cyberpunk e uma percepção clara. A revolução digital precisava de estética própria. A desconexão entre conteúdo revolucionário e forma conservadora saltava aos olhos em todas as publicações da época. A resposta exigia equipe com experiências diversas. John Plunkett chegara do M&Co de Tibor Kalman, onde aprendera a subverter convenções corporativas através de design gráfico irreverente. Barbara Kerr trazia experiência em design de exposições para o Whitney Museum e MoMA, perspectiva espacial que transformaria páginas em ambientes imersivos. Eric Adgard e Patricia McShane completavam a equipe com expertise em design digital emergente. O contexto tecnológico criava oportunidades inéditas. O Adobe Photoshop, lançado em 1990, permitia manipulações impossíveis na era analógica. O Quark Express democratizava a composição tipográfica complexa. Scanners coloridos de alta resolução tornavam-se acessíveis. Pela primeira vez, pequenas equipes tinham acesso a ferramentas que rivalizavam com grandes estúdios de produção. Esta convergência de necessidade cultural e possibilidade técnica criou condições únicas para a experimentação. A Wired não seria apenas uma revista sobre tecnologia, seria um laboratório para uma linguagem visual adequada à era digital. A arquitetura do aparente caos. Contrariando expectativas dos leitores, a produção da Wired seguia metodologia rigorosamente estruturada. O aparente caos visual mascarava sistema organizacional complexo, criado especificamente para acomodar experimentação extrema sem perder funcionalidade comunicativa. Barbara Kerr criou um grid editorial baseado na sequência Fibonacci, proporções matemáticas que permitiam subdivisões harmoniosas infinitas. A necessidade de estrutura invisível robusta o suficiente para suportar qualquer experimentação visual exigia abandono do grid tradicional de 12 colunas, considerado rígido demais para os objetivos da revista. O sistema resultante funcionava em camadas. A base matemática proporcionava consistência estrutural. Sobre ela, aplicavam-se variações extremas sem comprometer legibilidade. Na seção Electric Word, dedicada a notícias curtas,
O grid se fragmentava em módulos que criavam ritmo através de variações controladas. Nas matérias principais, expansões dramáticas mantinham relacionamento proporcional com a estrutura base. A revolução cromática exigia colaboração inédita com fornecedores. Especialistas em colorimetria criaram um sistema para traduzir cores RGB impossíveis em combinações de tintas especiais que funcionavam em impressão offset. A Quad Graphics modificou seus equipamentos para acomodar até 8 cores especiais, além do CMYK padrão. Matthew Carter criou versões customizadas de suas fontes para suportar sobreposições complexas. Cada família tipográfica recebia ajustes específicos: kerning modificado para funcionar em camadas, pesos alterados para manter legibilidade sobre backgrounds complexos e espaçamento ajustado para acomodar efeitos digitais, aplicados posteriormente. O resultado era metodologia híbrida que combinava rigor estrutural com liberdade criativa. Cada página começava com fundamentos matemáticos sólidos, permitindo que experimentos visuais ousados mantivessem coerência com o conjunto da publicação. O laboratório tecnológico. A Wired operava com acesso privilegiado a tecnologias emergentes que outros editores não possuíam. Em seu estúdio no antigo armazém industrial de São Francisco, equipamentos que custavam o preço de carros dividiam espaço com protótipos de software ainda em desenvolvimento. Macintosh Quadra, com monitores de 21 polegadas, configuração que custava mais de $15.000, rodavam versões beta do Photoshop, com plugins criados especificamente para a revista. Kai Krause desenvolvia filtros customizados para efeitos inexistentes em software comercial. Representantes da Adobe visitavam regularmente o estúdio para observar como profissionais utilizavam suas ferramentas em ambiente de produção real. A Wired funcionava como laboratório de campo, onde software era testado em condições reais de produção editorial. O processo de produção foi completamente digitalizado. Decisão arriscada para uma revista impressa em 1993. Não existia backup analógico. Tudo dependia de computadores e software, que ainda estabeleciam padrões de confiabilidade. A equipe criou protocolos próprios para gerenciar complexidade visual sem precedentes. Scanners de alta resolução foram modificados para capturar gamuts cromáticos expandidos. Sistema pioneiro de gerenciamento de ativos visuais, criado em parceria com a Quark, catalogava cada elemento com precisão: camada de origem, posicionamento no grid, relacionamento cromático, hierarquia tipográfica. O aparente caos era documentado e controlado com precisão científica. Esta abordagem tecnológica integral antecipou metodologias que se tornariam padrão na indústria uma década depois. A integração completa entre design e produção digital, o desenvolvimento de ferramentas customizadas para necessidades específicas, a colaboração direta entre criadores de software e usuários finais, todas essas práticas nasceram no laboratório da Wired. A gramática exportada. A metodologia criada pela Wired rapidamente transcendeu fronteiras geográficas e atravessou diferentes mídias. Sua influência se espalhou através de designers que migraram para outros projetos e publicações que adaptaram princípios específicos para contextos próprios. No Reino Unido, Neville Brody incorporou elementos da estrutura modular Wired em suas experiências com tipografia digital. Na Holanda, grupos como Item e Studio Dunbar criaram abordagens que combinavam rigor conceitual holandês com experimentação visual inspirada no modelo americano. A escola alemã, tradicionalmente conservadora, começou a integrar cores vibrantes e sobreposições complexas em projetos editoriais. No Brasil,
A revista MTV, lançada em 2001, adotou linguagem visual que ecoava diretamente princípios estabelecidos pela Wired. Grid flexível que acomodava variações extremas, uso de cores saturadas que desafiavam padrões editoriais brasileiros, tipografia tratada como elemento gráfico ativo. O público jovem brasileiro, já familiarizado com a estética da MTV televisiva, encontrou na revista impressa tradução adequada de energia visual que reconhecia em outros meios. A influência se estendeu além do design editorial. Websites da segunda metade dos anos 90 aplicavam princípios de sobreposição e hierarquia visual criados pela revista. O conceito de caos controlado tornou-se metodologia para qualquer projeto que enfrentasse necessidade de comunicar transformação ou inovação. Designers que colaboraram com a Wired observaram que a revista havia criado uma gramática visual para épocas de transição. Sempre que profissionais enfrentavam o desafio de comunicar mudança radical, elementos dessa gramática reapareciam adaptados ao contexto específico. O DNA dos sistemas contemporâneos. A aparente contradição entre experimentação radical e metodologia rigorosa que caracterizava a Wired estabeleceu precedente fundamental para sistemas de design na era digital. Princípios organizacionais, criados para acomodar variação visual extrema em meio impresso, encontraram aplicação direta em interfaces digitais, que precisavam funcionar em dispositivos múltiplos. O conceito de grid flexível baseado em proporções matemáticas, que permitia subdivisões harmoniosas infinitas, antecipou metodologias de design responsivo. A capacidade de manter coerência visual através de variações extremas de conteúdo tornou-se requisito fundamental para websites e aplicativos que operam com informação imprevisível. Equipes de design de grandes empresas estudaram como a Wired conseguia manter identidade visual coerente mesmo com experimentos radicais. O sistema de camadas e hierarquia cromática da revista influenciou frameworks de design, que funcionam em múltiplos dispositivos e contextos. A metodologia de cores criada para reproduzir tons fluorescentes em impressão offset encontrou paralelo direto no desenvolvimento de paletas para telas digitais. O trabalho sobre tradução de cores RGB, impossíveis para meio físico, antecipou desafios que designers de interface enfrentariam ao adaptar identidades visuais para múltiplas tecnologias de display. A Wired havia provado que disciplina organizacional não limita a criatividade, a potencializa. A metodologia duradoura. 3 décadas após seu lançamento, a Wired Magazine permanece como exemplo definitivo de como o design gráfico pode organizar visualmente períodos de transformação radical. Sua verdadeira inovação não residia nas cores fluorescentes ou tipografia experimental, mas na demonstração de que metodologia rigorosa podia coexistir produtivamente com experimentação extrema. Esta lição tornou-se especialmente relevante em contextos contemporâneos, onde mudança acelerada é constante. Organizações enfrentando transformação digital, empresas navegando mercados emergentes e instituições adaptando-se a audiências jovens, todas encontram na metodologia da Wired ferramentas para manter coerência comunicativa em meio a mudanças que desafiam convenções estabelecidas. A equipe original não estava apenas criando uma revista, estava desenvolvendo uma linguagem visual para navegar na incerteza. O futuro sempre seria imprevisível, mas metodologias robustas permitiriam adaptação constante sem perda de identidade. A influência da revista transcendeu gerações de designers que nunca a viram impressa. Princípios de organização visual que permitiam experimentação controlada, técnicas de hierarquia cromática que funcionavam em múltiplos contextos, abordagens à tipografia como sistema modular,
Todos esses conceitos migraram para metodologias de design digital contemporâneo. Análises posteriores capturaram a essência duradoura. A Wired demonstrou que caos e ordem não são opostos, são complementares. Quanto mais robusta a estrutura organizacional, mais ousada pode ser a experimentação visual. Esta foi sua verdadeira revolução: provar que disciplina liberta, não limita. Hoje, enquanto navegamos transformações ainda mais aceleradas, inteligência artificial, realidade virtual e a biotecnologia, os princípios criados permanecem aplicáveis. Como visualizar conceitos inexistentes? Como manter coerência em meio a mudanças constantes? Como organizar informação quando as próprias categorias estão sendo redefinidas? A resposta continua sendo a metodologia rigorosa aplicada com a coragem experimental. O caos aparente, mascarando ordem fundamental. A disciplina que permite navegar qualquer transformação futura com ferramentas visuais adequadas à velocidade da mudança. Este artigo faz parte de nossa série sobre movimentos que transformaram nossa cultura visual. Continue explorando conosco as narrativas que moldaram o design contemporâneo, das revoluções editoriais às inovações digitais que definem nossa experiência visual cotidiana.